Opa, e aí galera, beleza? Proteino aqui e hoje eu vou estar dando meu review aí de 7 dias de uso desse carinha aqui, que é o Super Frame Flick Pro. Pra quem não conhece, é um mousezinho aí que a gente encontra no mercado nacional, vendido pela Terabyte, e que veio aí para ser o melhor custo-benefício de mouses com sensor 3395 aqui no Brasil. Bom, se você não viu meu primeiro vídeo, eu tenho um vídeo de unboxing e primeiras impressões dele, onde eu falo ali um pouco de algumas características que você percebe logo quando tira ele da caixa. Então eu vou deixar o vídeo aqui, eu acho que na descrição em algum lugar, pra se você quiser ver, dar uma passada lá. E pra quem já viu aquele ou quiser só ver esse aqui, vamos falar do mouse em si. Bom, eu vou começar pelos fits dele. Os fits dele, de primeira impressão, eu achei que eles iriam ser ruins, bem ruins mesmo, mas eles até que me surpreenderam. Eu troquei, inclusive, esse daqui não são os que vem nele, eu já vou explicar o porquê. Mas falando dos que vem nele, né? Como eu imaginei, depois de um tempinho ali, de 2 dias de uso, ele acaba ficando um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais suave, porém é pouca coisa. Mas isso não significa que ele é um fit suave, tá? Como eu falei, ele não tem os cantos arredondados, então ele tem um deslize bom, ele desliza no mousepad, tanto que eu testei em 3 mousepads pra ter a conclusão completa. Ele desliza, porém não suavemente. Você precisa fazer ali meio que uma forcinha, como se fosse um fit control mesmo, mas que não impede de você ter uma boa gameplay, tá? Eu usei ele aí durante uns 3, 4 dias antes de trocar e, cara, eu não senti que ele tava me capando ali pra conseguir mirar bem ou fazer microajuste, essas coisas. Então, não são fits ótimos, não são fits os melhores fits que você vai encontrar, mas dá pra você usar, tá? E falando o porquê eu troquei eles, aqueles fits eu usei eles em 3 mousepads, tá? Pra eu ter uma noção geral. Eu usei primeiro no Razer Gigantus V2, que é um mousepad bem suave, ele tem um tecido bem lisinho, então o fit se saiu bem nele. E logo após eu testei no Aqua Control Plus, que já é um mousepad que tem uma característica mais diferente, ele é bem áspero, e aí dependendo do fit, etc, ele vai fazer um barulho, você vai sentir arranhando. E eu acabei não sentindo com o fit que vem nele, né, de fábrica, eu acabei não sentindo nem no Gigantus, nem no Aqua Control, tá? Ele acabou deslizando bem. Como eu disse, ele não desliza muito suave, não é suave, mas ele teve ali uma performance que me agradou, sim. Então eu consegui usar ele de boa. Já no terceiro mousepad, eu testei no meu mousepad de vidro, que é um SkyPad 3.0, e aí no SkyPad ele não se saiu bem, tá? Aí ele arranhou, fazia barulho, então eu troquei, acabei colocando esses dots para eu conseguir usar esse mouse no SkyPad, porque como ele é o meu mousepad principal e geralmente eu testo os mouses nele, eu preferi trocar o fit e testar lá para ver como o mouse iria se sair do jeito que eu sempre tô acostumado. E aí, já falando dessa parte, como ele se saiu, né? Na questão de performance, eu não senti nenhum delay, né, nesse mouse, até porque ele tem um bom sensor, o 3395, então assim, eu não senti nenhum delay, não senti perda de rastreio, nem movimentos bem rápidos, porque como eu falei, eu uso um mousepad de vidro, então eu uso uma sensibilidade baixa, eu fazia movimentos bem rápidos, e nem assim ele perdia rastreio nem nada. Obviamente, porque assim, na questão do delay, ele não vai ter uma velocidade ali de clique como um G Pro ou um mouse bem mais caro. Mas assim, para um mouse custo-benefício, ele não tem latência perceptível que vá te incomodar ali durante o seu jogo. Bom, agora falando dos botões laterais. E uma coisa também que dá pra perceber é que ele fica com marca de suor, né? Que aqui minha mão tá suando um pouco, eu tô com o quarto tudo fechado, então acaba suando nele e acaba que ele fica refletindo. Ele acaba ficando essas marquinhas aqui, mas se você passa um pano ou até mesmo o dedo aqui acaba saindo, tá? Mas falando dos botões laterais, apesar desse botão traseiro aqui, né, como eu havia dito, ele ser um botão não tão bom, ele é um botão um pouco mole, ele tem bastante post travel, ele afunda bastante na carcaça. O botão da frente já é mais tensionado, já é um botãozinho que me agrada bem mais, mas apesar desse problema, eu não senti também que ele me incomodou. Nesses dias eu joguei bastante X-Defiant e eu deslizo abaixo no jogo nesse botão aqui, justamente nesse botão. Pra quem conhece o jogo, sabe que é um jogo que você vai estar deslizando ali a todo momento. Então eu usava o botão a todo momento e o foco
não foca. Mas enfim, eu usava o botão a todo momento e eu não senti incômodo. Apesar desse problema dele afundar, não é uma coisa que vai... Se você não for um cara super acostumado com botões assim perfeitos, etc., não vai te incomodar. Vai dar pra usar normalmente. Bom, e teve uma coisa que eu não falei desse mouse, foi a questão do shape, tá? Eu não tinha falado, mas falando agora, esse shape aqui foi um shape que me agradou muito. Provavelmente esse daqui eu acho que é o shape que eu mais gostei até hoje, dos mouses que eu já usei. Talvez ele fique atrás um pouquinho do Viper Mini, que é um aí eu acho que é universalmente um shape que todo mundo gosta, mas assim, eu prefiro esse shape aqui do que o próprio Dragonfly, que é o meu mouse principal. Inclusive ele me lembra um pouco, porém vocês podem ver que aqui ó, no meio ele é mais alto. Apesar deles serem quase ou do mesmo tamanho, acho que eles são até do mesmo tamanho, a altura do Flick Pro é mais alto. E se você tem uma pegada claw, como eu tenho, eu acho que até a palm, né, vai ajudar. Isso é muito bom, porque você consegue descansar essa parte da mão aqui, ó, aqui em cima. É como se ele preenchesse todo a sua mão na pegada, então você acaba que o mouse fica mais firme na mão. E assim, pra mim, foi muito bom, porque eu gosto dessa característica, até por isso eu coloco as grip tapes aqui, ó, nessa parte do mouse, justamente para eu ter uma elevaçãozinha aqui e o mouse encaixar melhor na mão, que é como é o shape desse aqui, tá? Mas ele não é um mouse muito grande, tá? Ele é um mouse ali médio, não é nem pequeno nem grande, mas eu acredito que se você não tiver uma mão muito grande, ele vai funcionar aí pra qualquer tamanho de mão. Se você tiver uma mão muito pequena também, aí ele vai acabar ficando meio grande, mas uma mão média, com certeza, ele vai ser um shape que vai agradar. Bom, agora falando do scroll, eu uso o scroll pra pular, tá? Nos games. Então eu não senti ele atrapalhando em nenhum momento, eu não senti ele pulando sozinho em nenhum momento. Apesar dele não ser assim o melhor scroll do mundo em questão de tatilidade, você não sente aqui, as marcações dele não são tão definidas assim. Mas mesmo assim pra mim não me atrapalhou, não pulou sozinho como eu falei. Então eu consegui usar de boa aí. E como eu sempre digo, né, para o mouse custo-benefício eu achei honesto, tá? Bom, agora falando dos botões principais, no último vídeo eu tinha falado que eles tinham um pouco de pre e post travel, principalmente esse botão aqui da direita. Mas usando esse mouse todo dia eu acabei percebendo uma coisa estranha. Eu vou aproximar o mouse do microfone aqui pra vocês ouvirem uma coisa. Ó, esse aqui é o botão direito principal, tá? Ó. E esse aqui é o botão... Aliás, o que eu mostrei agora era o botão esquerdo. Esse aqui é o botão direito. Eu não tinha percebido isso da primeira vez que eu peguei o mouse, né, do unboxing. Mas durante o uso, eu consigo perceber que os switches aparentemente não são os mesmos. O do botão direito e o do botão esquerdo. A Superframe fala que são o mesmo, né? Que é o Ruano 20 milhões, mas depois tá escrito 80 milhões, tem uma divergência de informação ali. Mas, enfim, eles dizem que é o mesmo. Mas assim, no meu uso do dia a dia eu percebi que não é. Inclusive, eu vou abrir com vocês já já. Eu vou abrir o mouse pra gente ter certeza, tá? A gente vai dar uma olhada por dentro e vai saber se os botões são os mesmos ou não. Os switches, né, no caso. Aí falando da questão do pre e post travel, também é uma coisa que existe. Porém, não me incomodou. Eu consegui usar de boa. E assim, apesar de ter também... Para um mouse dessa faixa de preço, acredito que não seja uma coisa super discrepante. E como eu falei também, o botão da direita, ele é um pouco menos tensionado, então você pode ver que ele tem um pouquinho mais de pre-travel. Pode ser o caso da minha unidade. Pode ser que a gente abrindo ele agora, apertando os parafusos, melhore esse problema. E também tem a questão do switch, que eu acredito muito que seja diferente. Esse switch aqui, eu sinto que ele é bem mais leve que esse switch da esquerda. Para tentar assim, exemplificar para vocês, durante muito tempo eu usei o Ajax 199, que usa o switch Ruano Blue Shell Pink Dot, que é um switch bem levinho, tá? Ele é um switch bem levinho e não me agradou muito, justamente por ele ser muito levinho.
porque como minha coordenação motora não é das melhores, qualquer coisinha que eu batia aqui eu acabava clicando sem querer e acabava dando misclick nos jogos, ou sei lá, na hora de fechar alguma aba no Google, na hora de clicar alguma coisa, isso me incomodava. E até por isso que hoje eu uso esse daqui que não usa um switch leve, esse daqui eu não lembro que switch do F1 Pro, mas é um switch mais pesadinho que não tem esse problema. E nesse mouse, eu tive esse problema com esse botão aqui da direita. Toda hora eu dava um misclickzinho. Isso não quer dizer que seja ruim, que o switch sendo leve seja ruim. Essa daí é a experiência pessoal de cada um, preferência, tanto que tem muita gente que prefere o switch bem mais leve. Acredito que seja até a maioria, mas eu, como eu falei, como minha coordenação motora é horrível, eu prefiro um switch mais pesado. E aí, continuando com esse botão aqui, eu dava misclick, eu dou misclick toda hora, às vezes eu tô usando ali normal no Google, clico aqui, e com esse daqui não acontece, porque ele é claramente um switch mais pesado. Então, provavelmente, eles não usam o mesmo switch nos dois botões. Eu não sei se isso é dessa unidade, essa diferença aí de um switch mais leve, mais pesado. Pode ser que não seja switch diferente ou mesmo e cada um ali, sei lá, um acabou amaciando mais que o outro, não sei. Mas nesse aqui ocorre. Bom, e como eu falei, não que isso seja ruim, tá? Vai de cada um aí da preferência. Se prefere um switchzinho mais leve, mais pesado, ou até se for um leve, um pesado, pode ser que não haja problema aí, dependendo de cada pessoa. Tá? Bom, e aí vamos falar da bateria, e aí a próxima característica que eu vou falar vai ser a que eu achei pior desse mouse. Mas sobre a bateria, a Super Frame promete 30 horas de uso, e eu acho que foi isso mesmo que deu comigo. Talvez até mais, acho que deu umas 35, 40 horas de uso. Eu acho que até o motivo, um dos, é que ele, se você fica um tempinho sem mexer no mouse, eu acho que até menos que um minuto, deve ser, sei lá, uns 30 segundos, o mouse desliga. Não desliga, por exemplo, aqui no botão e tal. Ele meio que entra no modo de hibernação, assim. E aí pra você ligar ele, por exemplo, você tá assistindo um vídeo, aí você deixa o mouse parado ali um minuto. Aí ele desliga. E aí pra você fazer ele voltar, você só dá um clique em qualquer botão, e aí ele volta, você consegue usar normalmente. E aí isso ajuda a economizar a bateria, né? Bom, galera, eu vou aproveitar que a câmera tá nessa posição, eu vou abrir o mouse pra gente ver por dentro e ver essa questão do switch. E logo após eu vou falar pra vocês a pior parte dele, que é o driver. E aí eu ajusto a câmera aqui e aponto pro meu monitor pra eu mostrar aqui pra vocês certinho, tá? Mas agora eu vou abrir ele pra tirar essa dúvida da minha mente e até ver na questão do tensionamento aqui dos botões. Talvez seja algum parafuso meio solto, alguma coisinha assim que a gente tem que apertar pra ele ficar bem tensionado. Bom, galera, vamos lá. Peguei a chave de fenda. Eu acho que eu vou ter que tirar esses fits aqui que eu coloquei. Vou ter que tirar. Eu até tentei colocar eles de uma forma que eu não fosse precisar tirar, mas... Pausei o vídeo aqui para eu conseguir ver ele aqui com mais calma. Para quem quer saber como eu abri ele, quando você tira os parafusos, ele meio que faz uma aberturinha aqui, é só você ir passando um cartão de crédito e ele vai soltando essas travinhas aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. Ele vai soltando essas travinhas aqui, e aí você consegue abrir eles. Tem dos dois lados, ele abre de boa. Vamos abrir. Então, essa parte de dentro do mouse, na verdade é assim, é um Ruano... É um Blue Shell Pink Dot, na verdade. Bom, e os switches são os mesmos. São sim, são os Ruanos Blue Shell Pink Dot, mas não é aquele transparente, né? Que é o que geralmente a gente encontra aí nos mouses da China mesmo, o próprio Ajax que eu citei agora há pouco. Aquele Blue Shell Pink Dot é um switch transparente. Mas realmente é um bom switch da Ruano. Achei que seria algum switch mais genérico, mas não. E é o mesmo switch mesmo. Eu não sei porque tava dando aquela diferença aqui na minha unidade dos botões. Talvez seja a diferença dos próprios switches mesmo, porque eles não vão vir iguais, não vão ser todos iguais, apesar de ser o mesmo. Então a diferença foi nisso mesmo.
Não é que são switches diferentes. Os switches laterais são Ruano também. Inclusive o da frente ele também parece ser um pouco mais pesadinho que o de trás. O de trás parece ser um pouquinho mais leve também. Aí nós temos a bateria aqui. Eu achei que seria até mais simples essa construção dele, mas ele é bem construído até e usa realmente switches de boa qualidade. Existe uma forma de você tensionar um pouco mais os botões, né? Mas aí precisaria tirar ele daqui e você meio que dá uma torcidinha nessa parte aqui de trás do botão do clique, né? Só que eu não vou fazer isso aqui nesse mouse, porque não sei se pode estragar alguma coisa assim. E como eu falei, apesar dele ter um pouquinho de push e pre-travel, pra mim não incomodou em absolutamente nada. Bom, e sobre a questão aqui da lateral, que eu mostrei que ele afunda um pouco mais na carcaça, aqui dá pra ver até, ó, que ele é mais pra trás mesmo, essa parte do que segura esse botão de trás aqui, ó. Ele é um pouco mais recuado, então é por isso que ele afunda mais do que o da frente, que é mais na frente mesmo aqui. Aqui, ó. Você pode ver que ele não vai até lá atrás, esse daqui vai. Acho que é justamente por causa disso aqui. Bom, eu vou montar o mouse e já vou falar do software aqui pra vocês, tá? Ó, coloquei aqui o software. Meu celular desligou, eu acabei desligando sem querer e nesse meio tempo eu dei uma pesquisada aqui. E a questão do switch deve ser diferente, mesmo sendo o mesmo switch, ele tendo um peso ali no clique diferente, é normal. Mesmo da própria Ruano. Então, apesar de ter sido a primeira coisa que foi perceptível pra mim, mas é normal e acontece, tá? Então isso não quer dizer que em todos os mouses desse daqui, todos os Flick Pro, vão ter uma diferença do clique do botão direito pro botão esquerdo, mas na minha unidade tem. Isso não significa que na sua também vai ter. E mostrando aqui o software, infelizmente esse software aqui oferecido pela Superframe, ele falta muitas coisas que os outros softwares dos mouses com esses sensores, com esse sensor aqui, né, o 3395 tem. Então acaba que sendo não é um software limitado, mas é um software que falta as coisas. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira coisa, tem essa opção de RGB que eu não sei porque tem, porque não tem RGB no mouse. Tem só a luzinha ali no meio dele, mas você mexendo aqui ele não mexe na luz, que é justamente essa luz aqui, ó. Dá pra ver aqui no meu ponteiro do mouse, é justamente essa luz aqui. Então não sei porque tem, mas enfim. Aqui você consegue customizar os botões. Isso daqui todo software tem também, é normal, isso daqui funciona. E aí aqui a gente vai vir para a parte do DPI. Aqui você consegue setar vários perfis de DPI. Tem uma coisa que nesse software tem, que em outros não tem, que é você conseguir ajustar o X e Y individualmente do DPI. Então, por exemplo, você consegue colocar, sei lá, 1000 de DPI quando você move para os lados o mouse, e 2000 quando você move para cima e para baixo, entendeu? Então 1000 na vertical, 2000 na horizontal, por exemplo. Aliás, ao contrário. Mas enfim. Então nesse software aqui você consegue fazer isso. Aqui tem o ajuste do polling rate, como eu disse, né, ele não tem o suporte a 4K, mas você consegue ajustar aqui entre 125, 250, 500 e 1000 de polling rate. Aqui a velocidade do ponteiro, que dá pra fazer pelo Windows também, mas isso aqui eu não mexo. Bom, aqui você consegue ajustar também o scroll, né, a velocidade dele, quanto você quer que ele tenha de força, vamos dizer assim, quando você rola ele, tá? Então, por exemplo, se você colocar o speed maior, se você dá uma triscadinha ali, ele vai rolar mais uma página. Ali, por exemplo, aí se você colocar menor, a rolagem vai ser mais devagar. E essas coisas aqui tem em todos os outros softwares também. Menos essa parte aqui do DPI, não são todos que tem, de você poder fazer individualmente o X e o Y. E tem a parte de macro, também tem nos outros softwares, é só isso. E aí é justamente a pior coisa do software. Porque esse sensor tem suporte para muitas outras coisas que aqui não tem, que eles não adicionaram. Eu sei o porquê, eu acho que eu sei o porquê.
Esse mouse aqui, essa fabricante, eu dei uma pesquisada, eles fazem esse mouse com a versão do sensor 3325 e com essa versão com o sensor 3395. Então provavelmente esse software é o software do mouse com a versão 3325 com ajuste de DPI, porque o 3325 não atinge 26.000 de DPI. E aí é só isso. E aí faltou todas as outras coisas. Eu vou abrir o software do meu Dragonfly aqui pra gente comparar lado a lado e vocês verem a diferença de recursos que um tem e o outro não tem. E lembrando que os dois têm o mesmo sensor. Enquanto abre aqui, outra coisa. O software da Superframe só tem em inglês, tá? Só em inglês e chinês. Ele não tem tradução PTBR. Bom, galera, vamos lá. Abrir aqui o software da VGN. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que ele tem, o que poderia ter nesse software da Terabyte e não tem. Vamos começar pelo LOD. O LOD, basicamente, ele é a distância que você consegue levantar o seu mouse e o sensor ainda fazer o rastreio ali do movimento. Então, por exemplo, se você deixar em 1 milímetro, se você levantar o seu mouse mais que 1 milímetro, ele vai parar de rastrear. Se você colocar aqui em 2 milímetros, se você levantar em 1,5 milímetro, ele vai rastrear ainda o movimento, tá? No mouse da Superframe, pelo que eu senti ali, o LOD está acertado em 1 milímetro, mas para quem, por exemplo, usa em 2 milímetros, o que não são muitas pessoas, geralmente a grande maioria prefere 1 milímetro, mas para quem usa em 2 não vai conseguir fazer essa configuração. Aqui o polling rate, os dois tem, você pode mudar. Aqui tem o 4.2K porque esse mouse aqui tem uma MCU diferente, né, que suporta o 4.2K. E aí aqui tem algumas outras configurações, por exemplo, o Performance Mode, que ele acaba melhorando, né, a performance do sensor, como está escrito ali. Você tem aqui para corrigir se você quiser fazer com que o seu movimento seja mais reto na horizontal. Isso aqui você consegue fazer através ali do ajuste do DPI que tem no software da Superframe. Então é uma opção que não tem, mas que você consegue simular e que vai ter o mesmo resultado no final, se você conseguir ajustar certinho. E aí tem algumas outras configurações também que poderia ter e infelizmente não tem. Outra coisa, a bateria. Aqui quando eu estava utilizando esse mouse, sempre olhava a bateria para saber quanto tempo ia durar para dar o feedback aqui para vocês no vídeo, né? E um dia eu olhei a bateria, estava em 40%, se eu não me engano, e eu fui jogar. Porém, no meio do jogo, simplesmente acabou a bateria do mouse. Então, o que mostra aqui não é realmente o certo. Pelo menos, naquela minha experiência, não mostrou realmente o tanto de bateria que tinha o mouse. Pode ser que, sei lá, foi um bug ou alguma coisa do gênero? Pode ser, mas eu não acredito que na minha única vez que eu vou usar o mouse, ele fazer esse teste de bateria, na única vez vai dar esse bug. Então eu acredito mesmo que seja algum problema do software. Mas assim, o software falta algumas coisas, poderia ter mais algumas outras opções, mas não que isso signifique que o mouse seja ruim ou que isso aqui vá limitar a sua gameplay, vá limitar o seu... a sua mira ou sei lá, no seu uso no dia a dia. Como eu disse aqui, por exemplo, nesse caso aqui eu só deixo o Performance Mode ativo. Então, eu não sei também o quanto que isso influencia mesmo, tá? Eu deixo porque está ali que é o modo de performance, então é o que a gente quer no mouse, mas eu não senti, por exemplo, diferença ali de performance mesmo entre usando o mouse da Dragonfly, que tem essa opção, e o mouse da Superframe. Pode ser que ele diminua a latência, o rastreio, talvez rastreie um pouco melhor, não sei. Mas na diferença prática, eu usando para jogar não senti. Então o software ele poderia ter mais coisas, mas não vai ser um fator assim, limitante. Acredito que até entre você comprar um mouse ou não. Só se você fizer questão de utilizar algum recurso a mais que não tem aqui. Aí você vai ter que procurar outro mouse. Se é caso eles não fizerem uma atualização desse software aqui que eles entregam, né? Dão pra você baixar. Bom, então é isso sobre o mouse. Eu acredito que eu não tenha mais o que falar dele, né? Lembrando que aqui muitas coisas são minha experiência, como eu falei. Justamente o review de 7 dias da minha experiência. Então, e da minha unidade do mouse também. Nem todas as unidades vão ser iguais.
Isso daí é para qualquer mouse, qualquer marca. Igual, por exemplo, na questão aqui dos switches, que teve uma diferença de um para o outro, um tava mais leve, o outro um pouco mais pesadinho. Pode ser que você compre um com os dois switches mais leves, com os dois switches um pouco mais pesadinho, e aí vai dar sorte. Mas não que isso seja exclusividade desse mouse ou da Superframe, da Terabyte, etc. Isso daí realmente acontece. Então é isso. Qualquer pergunta, qualquer coisa aí, se vocês quiserem deixar nos comentários, respeitosamente, obviamente, pode deixar, pode perguntar, que eu vou estar respondendo. Se inscreve no canal, eu tenho ainda mais alguns vídeos para soltar. Bom, você tá vendo esse vídeo aqui justamente no dia que eu lancei, ou num dia depois eu vou soltar alguns vídeos meio que em sequência de produtos do AliExpress. Tenho mais mouse aqui para testar, mais teclado e mostrar justamente para quem quiser aproveitar a promoção aí que tá tendo do AliExpress, vocês poderem, tá? E sobre esse mouse aqui, o link tá aqui na descrição. Se você quiser comprar por eles, me dá uma força também, porque eu tô precisando, eu tô gastando dinheiro com os produtos e infelizmente um canal no início você acaba não tendo retorno. Então se você puder comprar pelo meu link, eu agradeço. A comissão é pouca, mas é de coração. Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!